Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Nesse dia, nesse momento, nesta hora, nós estaremos estudando a palavra do Senhor e eu quero pedir a atenção de vocês 100%, certo? Quero pedir que vocês, se possível for, aumente o volume aí para você escutar bem, porque esta aula tem a pretensão de ajudar muito na sua vida espiritual. E a aula de hoje, ela é baseada na situação atual em que nós estamos vivendo. Situação da igreja, situação do evangelho. E eu tenho a pretensão nesse momento de trazer para vocês, a palavra certa é elucidar, trazer luz, né, na escuridão das coisas que vêm acontecendo no nosso meio, no meio evangélico, por assim dizer, no meio pentecostal. Primeiro ponto é que me parece que as pessoas começaram a perder o alvo, perder o foco. Esqueceram da carreira que está proposta para eles. Como o apóstolo Paulo disse, que nós precisamos correr para a carreira que está proposta. E ao se esquecer da carreira que está proposta para cada um, começou então a entrar num período que eu chamo período de empulhação, que é engano total. E o povo começou a se enganar, né, acerca da fé. Então, esse esquecimento acerca da fé cristã, essa negligência, ela está fazendo com que aconteça na igreja muitos erros. E eu quero listar para vocês 3 erros que está acontecendo na igreja de hoje, para que você fique atento e não caia em nenhum desses erros. E estou falando erro geral, erro da igreja em geral. E você está incluído nisso. Essa aula que você vai receber agora não é à toa. Aqui é direcionada por Deus. Então, Noel, quais são os 3 erros da igreja? Os 3 principais erros que eu noto hoje na igreja, e isso aqui, essa aula deve ser um guia para você. Todas as vezes que você se sentir fraco ou perdido na fé, você tem que voltar nessa aula aqui e assistir quantas vezes for preciso para poder você digerir isso aqui. Não é fácil de digerir, não é fácil de colocar isso em pauta. Isso aqui é uma aula para quem é maduro na fé, para quem sabe do que é que eu estou falando, para quem tem discernimento de espírito. A minha intenção aqui é atualizar você, é lhe mostrar o que está por trás de cada ponto desse, da fraqueza espiritual, da decadência da igreja, tá? Da falta de liderança, da falta de pastores, de pastoras, da falta de alguém que lhe guie, lhe direcione. E o primeiro erro da igreja é o que está em Gênesis 6:11. Jesus disse que quando o Filho do Homem viesse, seria como nos tempos de Noé e nos tempos de Ló. E agora nós estamos vivendo os 2 tempos, tanto de Noé quanto também o tempo de Ló, sem exceção de absolutamente nada. O que nós estamos vivendo é justamente esse tempo, o tempo duplo, o tempo de Noé e o tempo de Ló. Em Gênesis 6, nós lemos o seguinte: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Veja que aparece aqui
Não diz que a terra está corrompida diante dos homens, ou que os homens estão percebendo a corrupção. Não. O que diz aqui é que a terra está corrompida diante de Deus. Isso quer dizer que o único que estava vendo que aquilo ali era corrupção era Deus. Entende? Para o mundo é normal. Para o povo é comum. Para a vida do povo cotidiana é comum, é normal. Por quê? Porque tudo acontecia normalmente. Lembra que a Bíblia diz? Comiam, bebiam, plantavam, colhiam, casavam, se davam em casamento. Estou juntando a época de Ló e de Noé. Então, para eles, tudo estava fluindo, tudo estava normal. Olha, se está acontecendo o crescimento, se a obra está crescendo, se ninguém está morrendo, se não está acontecendo nenhuma catástrofe, então Deus está aprovando tudo isso. Mas a Bíblia diz aqui que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Deus estava desaprovando aquilo, aquilo estava corroendo, corrompendo, deteriorando o mundo. Glória a Jesus. E encheu-se a terra de violência. Por que enche a terra de violência? Por causa da corrupção diante de Deus. O desvio de Deus faz com que as pessoas vejam o ser humano com outro olhar. Não como olhar de amor, não com olhar de irmão, mas como um espelho diante de si. Olha, se eu sou corrupto, se eu sou assim, fulano também é assim, Beltrano também é assim. Então a corrupção que há interior exterioriza, passa a olhar para os outros como sendo a sua própria pessoa. Então, a pessoa se arma. A corrupção faz com que a pessoa descredencie o outro antes mesmo que ela possa se defender. Para aquele que é ladrão, todos são ladrões. Para aquele que é corrupto, todos são corruptos. E ele acha que aquilo é comum entre o povo, é normal entre o povo. Está entendendo? Então a terra se encheu de violência. Aí entra a questão, porque e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Deus olhou, prestou atenção, observou a terra inteira, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ó, irmão, quando você nasce com um caminho: voltar para Deus. Voltar para Deus. Você veio de Deus. Você vai voltar para Deus, independentemente da situação que você esteja, você vai voltar para Deus. Certo? Você vai voltar, meu filho. Você veio do pó ao corpo. O espírito vai voltar para Deus. Vai chegar um momento que você vai se encontrar com Ele na vida eterna ou na morte eterna. Mas você vai voltar para Deus. Você tem que botar isso na sua mente. Você não está crescendo. Você está descendo a ladeira. Você está voltando para casa. Mas como é que você vai voltar para casa? Se você se desviar do caminho. Então a terra desviou, fugiu do caminho da salvação. Toda a carne se corrompeu, desviou, saiu do trilho, não estava trilhando direção a Deus. O sangue de Jesus tem poder. E agora é o momento de você dizer misericórdia. Oh, glória a Jesus. Então, qual é o primeiro erro que está acontecendo hoje na igreja? Está exatamente assim. A corrupção tomou conta da igreja. Eu não estou falando de pessoas que estão ganhando dinheiro em favor. Não estou falando disso. Estou falando de aqui perto, nós. O simples fato de você ver uma coisa errada e você ter a palavra de Deus em sua mão, você ter a Bíblia em sua mão, mas você não ter coragem de pregar contra o erro com medo de ser afetado, você é corrupto. Você é conivente com a corrupção. A partir do momento que Deus lhe chama para pregar o evangelho, para ser um João Batista,
e você decide ser um Manassés, você decide ser um Saul que passa a mão, você se corrompe. Você olha para o cenário brasileiro, para o cenário da sua igreja, da sua congregação, da sua rua, do seu bairro, e o que é que você vê? Corrupção. Mas no domingo, quando você vai ministrar a palavra de Deus, o que é que você ministra? Prosperidade, bênção financeira, que vai haver mudança, que Deus vai transformar, que Deus vai fazer. Mas Deus não vai. O que Deus vai fazer aqui é destruir tudo isso para poder reconstruir. Se você já leu o livro de Jeremias, logo no capítulo 1, ele diz para Jeremias: eu lhe chamei para você derrubar e reconstruir. Plantar e arrancar o que foi plantado. Agora não temas diante deles, porque eles são casa rebeldes, não vão te escutar, mas faça a sua parte, não temas. Pelejarão contra ti, não prevalecerão, porque eu sou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é Jeremias 1,19. Quando Jeremias diz: eu não sei falar, eu sou uma criança, ele diz: sim, eu sei que você ainda não sabe falar, mas eu porei as minhas palavras em sua boca. E como Jeremias começa pregando? Começa pregando sobre a corrupção, sobre o verdadeiro encontro com Deus, sobre a mudança, a transformação. Você quer pregar sobre o quê, irmão? A violência está nas portas. E Jesus disse: olha, o mundo é dos violentos. Só vai entrar no céu através da violência. Que violência Jesus estava falando, irmão? A partir do momento em que João Batista veio ao mundo, o reino de Deus é tomado na violência, na força, no braço. Ou você prega contra, ou você bate de frente contra o pecado, ou você é conivente com ele. Então é lindo, é bonitinho. Eu podia chegar aqui para vocês e começar a ensinar exegese, hermenêutica, homilética, né, para você ter uma homilia bonita, uma preleção bonita. E vai acontecer, vai chegar um momento que eu vou ensinar isso. Mas o ponto agora não é esse. Não é a eloquência do pregador que vai fazer mudar nada. É entender o que está acontecendo na igreja, para você ter um círculo espiritual, um bojo por trás, um entendimento, uma luz por trás, para depois você começar a ministrar o que realmente Deus quer que você ministre. Aí eu pergunto a você: qual é o seu caminho, irmão, nessa terra? Você já entendeu qual é a sua chamada? Você já entendeu qual é o seu objetivo? Você já entendeu o que Deus quer da sua vida? Você já compreendeu para que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Onde Ele chamou? Como Ele chamou? Você já entendeu isso? Ou você ainda está perdido, procurando profecias que lhe coloquem no lugar? Meu irmão, ajusta a tua vida. Ajusta a tua vida, a corrupção está na porta. A ladroagem, a roubalheira, a meninice, o mascaramento, a mentira, o engano, tudo está já na igreja. Está no nosso meio, não é fora não. E é disso que nós estamos falando. É isso que o Espírito Santo quer nos iluminar nessa aula. É você olhar para este mundo cristão que nós estamos vivendo e perceber que tudo está corrompido. As pessoas corromperam o dízimo, a oferta, as pessoas corromperam a forma de vestir, corromperam a forma de falar. As pessoas corromperam os cargos eclesiásticos. Onde estão os pastores? Você não tem mais pastor. Não fique esperando que haja um pastor em sua vida para te guiar, para te direcionar a todo momento, a todo custo, de todo jeito, que isso não vai acontecer. E este já é o gancho do segundo ponto, do segundo erro. Então o primeiro erro qual é? É não perceber, aleluia Jesus, que o diabo já conseguiu corromper a dita igreja. Diga misericórdia. O segundo ponto é que você, antes de trabalhar na obra da vida dos outros, tem que trabalhar na sua vida. Por que hoje tem pastores que se converteram, aceitaram a chamada, mas são ladrões?
Tem várias mulheres, bebem, fumam, se prostituem, roubam, enganam. Por quê? Porque eles estão empolgados em trabalhar na vida dos outros. A obra de Deus começa em nossa vida. Paulo disse: se você não governa bem sua casa, como governará a casa de Deus? Os requisitos básicos para a pessoa ser um obreiro de valor é o espelho que ele tem em casa demonstrar para os que estão fora. É pegar pela mão os outros e dizer: olhe para a minha vida, veja como eu estou fazendo, vamos fazer igual. Hoje não existe mais isso. Hoje enganaram-se, irmãos, enganaram-se. Os pastores estão, maioria, enganados. A maioria deles, eu estou falando 90% do mundo, estão enganados. E por um tempo eu achei que eu estava enganado. Eu achei que era assim. Mas orando a Deus, depois de uns 2 ou 3 anos de evangelho, eu descobri: não é assim. A Bíblia diz diferente. Veja o que diz Romanos 15, 20, porque aqui eu estou para te dar a Bíblia, o que está escrito. Olha o engano. O primeiro engano é a corrupção. Está errado. Você tem que pregar contra a corrupção. Como é que eu faço isso, irmão Noel? Pega um caderno, uma caneta, a Bíblia. Pare na sua igreja hoje, no culto que tiver, e anote tudo o que você vê, que o Espírito Santo te mostrar. Anote o erro desde o levita, desde a função, desde a organização, desde fulano, desde ciclano, desde Betano, desde pastores. Anote tudo o que você vê ao seu redor. Depois, quando você chegar em casa, passe a limpo. E você vai se escandalizar com o que você observa. Tudo está errado. É a era do engano. As pessoas estão se enganando em todo momento. Tudo está errado, irmão. Tudo, absolutamente tudo. Não, você é o profeta do caos. Não. Eu estou lhe dizendo que está errado. A obra não está fluindo. O Brasil não está se rendendo a Cristo. Está se enganando. Estão dando um falso evangelho, ensinando uma falsa palavra, que não muda ninguém, que não transforma ninguém, que não salva ninguém. Estão se enganando. E você precisa abrir a sua mente. Você não está num pedaço de um céu, não, debaixo de 4 paredes ali, num culto. Não. Você não está num culto. Aquilo é uma batalha espiritual. Você está sobrevivendo ali. Você está indo para uma cova de leões, onde os demônios estão o tempo todo lutando para destruir você. Não é fora. O diabo entendeu. O inimigo, você não entendeu, mas o inimigo criou uma estratégia milenar que é deturpar a pessoa quando ela está dentro do evangelho, dentro de Deus, dentro de Cristo. Então o que o diabo faz? Ele não tira a pessoa da igreja, mas ele tira Deus da pessoa que está dentro da igreja. Entendeu? Porque a função dele não é arrancar você das 4 paredes, não. A função dele é misturar a verdade com a mentira, fazer um bojo espiritual, de modo que te alimenta um pedaço da verdade, mas a mentira esteja embutida, como ele fez com a primeira pessoa no mundo que ouviu a voz dele, que foi Eva. Ele mexeu em tudo. Disse: olha, Eva, é assim que Deus disse, e saiu misturando tudo ali. A Jesus ele fez a mesma coisa, ele saiu misturando tudo. Só que o primeiro Adão cai, mas o segundo não cai. Por quê? Porque o primeiro Adão não está pronto para se encontrar com o diabo. Mas o segundo Adão, justamente com todo esse aparato espiritual que tem, já entendeu como é que o diabo trabalha e não cai. Porque ele é o Deus eterno, ele vem estudando as artimanhas do diabo. Mesmo ele estando em carne, ele ainda continua sendo o Logos divino, a ciência divina, o pensamento divino. Porque Jesus encarnado é o pensamento divino. O que Deus imagina sobre o universo. Jesus disse isso em João 4, João 5 e João 6. Eu não penso de mim mesmo, eu não faço de mim mesmo. Mas tudo que eu faço porque o Pai me diz para fazer assim. Porque se o Filho tem a vida, é porque o Pai tem
a vida eterna em si mesmo e passa para o seu filho para dar a quem quiser, a fim de que os que estão mortos ressuscitem e os que estão nas sepulturas levantem-se, encontre a luz, encontre a vida eterna, porque a luz, a vida eterna está no Filho. Mas a vida eterna não está só no Filho, está em aceitar o Pai através do Filho que o enviou. Olha o que é vida eterna. Nunca leu? Você está lendo o quê, irmão? Só no Antigo Testamento, né? Vocês gostam de Abraão, de Isaac, de Jacó, não, os reis. Você tem que começar a ler o Evangelho, irmão. A vida eterna está no Evangelho. Certo? Uma frase do Evangelho pode substituir todo o Antigo Testamento. Lembra-se que a palavra é antigo. É a aliança que passou. O Evangelho é a nova aliança. Você precisa se concentrar no Evangelho. Não vai dar tempo, irmão. Você passar a vida toda lendo o Antigo Testamento. Vai dar não. A vida passa assim. Ó. Se concentre no Novo Testamento. Leia João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, 5 e 6. E você vai ver o que é que eu estou falando. Certo? Então, o que tem acontecido? O diabo tem preferido deixar as pessoas na igreja enganando-se a si mesmo e aos outros também, ludibriando-se. Então a igreja hoje se tornou um antro de perdição, de corrupção, onde um corrupto vai se encontrar com o outro, fingir adorar a Deus. E como é que ele finge? Ele finge bem. Ele traz um louvor que não é dele, que não veio na base da oração, que Deus não iluminou, mas que amassageia o ego. E lá, quem vai cantar, canta aquilo que o povo quer escutar. Já se enganou, o levita já está enganado. O tocador que vai colocar os acordes, ele vai entrar junto naquela mesma dimensão espirituosa, que não é espiritual, do cantor, do levita, e ele vai ajudar no engano dele. Ensaiaram e tudo, aquela coisa, mas é só para que a galera vá aplaudir. Viu onde está começando a corrupção? Então, a galera que eu estou falando aqui, o povão, a igreja que está lá na nave, vem com o coração sedento, dizendo, não, é um levita. Um levita tem a obrigação de conhecer a palavra, entender o reino de Deus, estar em jejum, estar em oração, para prestar um sacrifício de adoração. Aí encontra um cara que não ora, não lê a Bíblia, nem carrega a Bíblia para a igreja, chega atrasado, tem a vida toda torta, anda toda arrochadinho, parecendo uma libélula, não tem vida espiritual nenhuma e se junta com um levita, com um cantor, com um coral, com um momento de louvor, que também de vida espiritual não tem nada. Tem até a voz bonita, mas não são aquilo que estão dizendo ser. Não podem bater no peito e dizer, eu sou um levita nato. Eu estou me esforçando para ser alguém que atrai a glória de Deus para a minha vida. E através da minha vida, eu vou lançar para a igreja também prestar um sacrifício de louvor. Não tem, não é, não são. Você pode chegar na maioria das igrejas, você vai ver. É lindo, é bonito, é aquilo, mas o louvor, ele não está preenchendo o vazio da alma. Não está fazendo com que a intensidade sobrenatural nivele com o natural. O que está acontecendo é que estamos trazendo para nós mesmos as nossas vontades. E os louvores, a cada dia que passa, eles estão cada dia mais longe, distante. Distante de Deus, distante do que a alma precisa. Distante da sede espiritual, muito, mas muito longe. Então, já pegamos aqui o levita, o coral, o momento de louvor, todos já estão debaixo de uma corrupção. Mas eles acham que corrupção é o que acontece no Palácio do Planalto. Então eles estão fingindo diante de Deus, a terra está corrompida. E eles se esquecem que estão diante de Deus. E que Deus irá julgá-los. E que eles vão prestar conta de tudo isso.
que eles não estão sozinhos, que aquele culto não é para eles, aquele culto é para Deus, é para o Espírito Santo, é para o Senhor, é para o Rei da Glória, é para o Todo-Poderoso. E isso haverá uma cobrança muito grande, porque Ele vai cobrar, irmão. Não fique pensando que tudo isso aqui não está sendo contado, computado, analisado por Deus. Porque Deus está esperando o momento de encontrar a mim e a você, irmão, para um dia de prestação de contas, que será a maior vergonha da eternidade. Fazemos uma obra que é para nós e achamos que é para Deus. Orar é para nós. Jejuar é para nós, consagrar é para nós. Quando louvamos, louvamos para que a nossa alma se conecte com Deus. Deus não recebe nada disso, irmão. Tudo isso aí é nosso. O que é que Deus recebe, Noel? Deus recebe a pessoa. João 4, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. Leia dos versículos 16 ao 24, o que é que Jesus diz? Porque Deus procura verdadeiros adoradores, não é adorações, não são momentos de ovacionamento, de glorificação, de mãos levantadas, não. Aquele momento das mãos levantadas ali é um momento de gratidão por você ser um adorador. Mas o que virou é que naquele momento a pessoa se sente adorador. Meu irmão, naquele momento se sentir um adorador é como um peixe se sentir parte do oceano. Entende? É nada, é um martelo que bate, um sino que tine. Paulo disse isso. Sem amor isso aqui não vale nada. Se não for por objetivo verdadeiro, sincero, tudo que nós estamos fazendo não vai adiantar de nada. Já parou para pensar quando chegar no final da vida? Se você estiver totalmente enganado do que você fez a vida toda na igreja? E lhe digo mais, o objetivo do inimigo não é só te enganar, não. É fazer com que você ache que você está certo. E de que o errado aqui sou eu, a pessoa que está tentando te ensinar. A maioria das pessoas não vão assistir essa aula até o final. Por quê? Porque não aguenta a verdade. Dói, isso machuca, isso fere. Mas não deixa de ser a verdade. E eu gostaria de chegar aqui e ministrar uma aula que realmente deixasse você nas nuvens. E esse negócio de nuvem, irmão, não adianta nada não, porque o diabo veio de lá. Entende? Ele veio de lá. Então o que adianta aqui, Manuel? O que adianta aqui é você aprender. Ponto 2. Qual é o segundo erro da igreja? Para nós caminharmos para o encerramento. A igreja está trabalhando na obra dos outros. Você está trabalhando mais na obra dos outros do que na sua. Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que Paulo está explicando? Eu não vou fazer o que Pedro já fez, o que Paulo já, o que Timóteo já fez, o que João já fez. Não, eu vou fazer a minha parte. Eu vou pegar o fundamento que é Cristo, e em Cristo eu vou construir uma história para a minha vida. O meu ministério será baseado em Cristo. Eu vou construir isso tudo aqui. Eu vou reconstruir. Eu vou começar do zero. Cristo é a base. E eu, através da minha vida, vou dedicar minha vida inteira me esforçando pelo Evangelho. Não onde Jesus já foi nomeado, onde as pessoas já fizeram tudo. Não, não, não. Eu vou fazer algo diferente, algo que realmente seja notório. Algo que ninguém está fazendo, mas é necessário fazer. Cadê, irmão? Você que está aí na igreja. O que é que Deus já te disse para você fazer? Que ninguém está fazendo, mas é necessário fazer. E você não fez por medo, por covardia, negligente, servo mau, infiel, ruim. Você é um servo mau. Você é um servo ruim. Porque você não está fazendo a vontade do Pai. Você está preocupado
no seu comodismo, em se acomodar nesta vida. Hoje, começaram a adorar um Jesus que não existe. Um Jesus que adapta esta vida aos meus fundamentos, às minhas vontades, ao meu querer, ao meu gosto, ao meu bel prazer. Esse Jesus não existe. Ou você se dobra hoje, irmão, a Cristo, à vontade dele, ao que ele quer de verdade. Ou você hoje para tudo o que você está fazendo e refaz sua trajetória, ou você vai para o inferno, mesmo sendo crente. Porque ser crente, ser cristão, nunca foi fazer a sua vontade, nem adaptar o evangelho àquilo que você gosta. Não! Ser crente foi sempre sofrer para adaptar a minha vida ao que Jesus quer. Sofrer por amor à palavra dele. Ser enganado, ludibriado, escarnecido, espancado, cuspido. Chorar por amor ao evangelho. Sofrer por amor ao evangelho. Se a obra que Deus colocou em sua vida não está tendo esse fundamento, é porque você ainda não entendeu o que é evangelho e está muito longe de saber o que é. Mas claro, você é que sabe, você pode continuar se enganando. Porque, afinal, as pregações dizem o contrário do que eu estou dizendo. As orações dizem o contrário, os pastores pregam o contrário. As músicas, os hinos, os cânticos dizem o contrário do que eu estou dizendo. Dizem que está tudo bem. Dizem que é assim mesmo. Dizem que isso é normal, é comum. Não é comum e não é normal. Se esforce pelo evangelho. Porque Jesus depositou nas suas mãos a obrigação de você fazer a sua parte concernente ao evangelho de Cristo. Certo? Deus está lhe cobrando aí agora, não está? É isso mesmo. Vou ler outro texto aqui, do segundo erro, que você está deixando de trabalhar na sua vida para trabalhar na vida dos outros. Segundo erro, 2 Coríntios 10, 15 e 16. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios. Está na sua tela aí. Não ficar dando glórias a si mesmo fora de medida por estar trabalhando na vida dos outros. E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos entre vós grandemente engrandecidos conforme a nossa regra, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos gloriarmos no que estava já preparado. Qual é a síntese disso tudo aqui? É você chegar no final da vida, presta atenção, e se deparar com a obra feita na vida de todo mundo, e você chegar diante de Deus como um derrotado. Triste com Cristo. Murmurando em Cristo. Ah, Senhor, tanto que eu fiz. Pai, tanto que eu ajudo essa obra. Senhor, não tem recompensa nenhuma. Pai, tanto que eu fiz isso, tanto que eu fiz aquilo, tanto que eu preguei, tanto que evangelizei, tanta cesta básica que eu dei. Senhor, eu me dediquei tantos anos naquela igreja. E agora? Cadê o galardão? Cadê? Vamos lá, me pague aí. Eu sei que eu mereço alguma coisa. E, claro, não vai ser como você esperava. Porque você está trabalhando demais na obra dos outros. Veja, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A não ser que você seja um pastor que precise ficar guiando a vida dos membros até eles chegarem no céu. Guiar a vida não é trocar a vida sua pela dele, é guiar, ensinar o caminho. A não ser que você seja alguém assim, se você está se dedicando mais à obra que tem nas quatro paredes ou fora dela, através do bojo da igreja inteira, mais dedicando-se nessa obra do que na sua vida, na sua libertação, na sua mudança,
Na sua vida espiritual, de jejum, de oração, de consagração, de transformação, de mudança, de quebrantamento, de liberdade em Cristo. Se você consegue libertar os outros, mas a sua vida ainda é uma vida aprisionada de vícios, é melhor começar a pensar por aqui. Se vai dar certo esse negócio de você trabalhar na vida dos outros e chegar no final da vida e perder. Porque Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua salvação. Então você está trabalhando muito na vida dos outros, você está erguendo altares para os outros, você está crescendo na vida dos outros, todos lhe veem como referência, você é um bom pregador, você é um bom pastor, você é um bom líder de louvor, você é isso, você é aquilo, você é o cara. Você é a cara, você é uma Dorcas da vida que ninguém quer perder, certo? Mas se isso tudo aí não estiver avaliado diante da salvação de Cristo na sua vida, irmão, tu não vai conseguir chegar no céu, irmão. Para pensar, crente, em nome de Jesus. Meu irmão, vou ter o ponto 3 aqui do terceiro erro. Quer dizer, o primeiro erro é a corrupção. O segundo erro é trabalhar na vida dos outros a mais do que na sua. E o terceiro é esquecer da salvação. Veja o que diz Hebreus 2:3. Como escapamos nós se não nos atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, breve a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui está o terceiro erro da igreja e o pior de todos. Esquecer da salvação. Esqueceu da salvação. Não digo só nas pregações, não. Estou falando de a pessoa estar se esquecendo de que tem que ser um crente salvo. Se a obra de Deus que você faz está lhe enfadando, lhe cansando, lhe fazendo estar destruído, mas você continua firme, convicto da sua salvação e de que esse cansaço não tem impedido você de gastar mais tempo de oração em sua vida, de leitura da palavra, de consagração, de jejum, de orações, que a sua vida espiritual tem sido uma vida cheia do Espírito mesmo, não é só aquele momento ali no culto. Se isso tem acontecido com você, beleza, continue fazendo o que você está fazendo. Mas, irmão, se o que você está fazendo na igreja começou a afetar a sua salvação, começou a afetar a sua vida espiritual, começou a cair de produção em si, se o tempo de busca a Deus, a sós, é menos do que aquele tempo de busca que você faz para os outros, você está totalmente errado. Você está se esquecendo da salvação. A salvação, irmão, é uma coisa que deve ser aprimorada. Ela já é nossa. Mas se você não começar a podar as coisas, os embaraços que estão de perto rodeia, se você não começar agora a cortar as coisas que estão lhe prendendo aqui nesse mundo, você não vai alcançar a salvação. Entende? Então, quais são os principais erros da igreja? São esses que eu apontei para vocês. Não estão mais falando contra a corrupção. Já é normal ser corrupto. Segundo, o tempo de trabalho na vida dos outros tem sido maior do que o na nossa vida. E isso está errado. Terceiro, estão se esquecendo que o nosso alvo aqui não é ter uma vida abençoada
fisicamente, materialmente e uma vida espiritual quebrada. Não. Deve-se começar pela salvação. Tenha a sua vida financeira, tenha a sua vida material, tenha tudo isso, seja riquíssimo, mas seja mais rico ainda na salvação. Há quanto tempo na sua igreja não ensina o plano da salvação? Há quanto tempo os pastores não pregam sobre a salvação? Por quê? Porque estão trazendo gente do mundo, colocando na igreja, no meio de um monte de gente doente. A igreja hoje está lotada de gente doente que não vai para o céu. Digo-lhe, afirmo pela palavra. Com esse bojo todo que eu lhe dei aqui, esses 3 pontos de erro, o que é que tem acontecido na igreja? Nós temos criados, feitos, crentes, analfabetos espirituais, que não conhecem a palavra. Como você vai se libertar de um vício se não conhece a palavra? Não estou falando de como vai pregar para o mundo. Não. Como você vai enfrentar uma crise existencial em sua vida se você não conhece a palavra? Irmão, alguém pode pregar para você, ministrar para você, ir na sua casa orar por você, mas quando ele sai, a bomba fica em sua mão. Você tem que conhecer a palavra para saber driblar tudo isso. Você tem que ter exemplos bíblicos que demonstrem que a situação que você está vivendo tem um escape ou não. Estamos criando crente analfabeto. Analfabetos espirituais. Que não sabem ler a Bíblia. Não sabem examinar um texto bíblico. Não sabem adaptar para a sua vida aquele texto, aquela palavra, aquela passagem. Mas sabem muito bem explorar na vida dos outros. Pregar está errado. Tome vergonha na sua cara hoje e comece a ler a Bíblia para a sua salvação, não para mostrar para os outros que conhecem a palavra. Pare com isso. Você está sendo corrupto. Você está falseando, já começou a falsidade aí, você já é falso, é mentiroso. Você acha que mentiroso entra no céu? Em Apocalipse 22, o que é que diz? Que ficarão de fora quem? Os mentirosos e quem mais? Quem cometem e quem amam a mentira. Se você está se enganando, irmão, você está amando a mentira. E quem é o pai da mentira? É minha mãe? Não, é o diabo. Mas você acha que mentira é o que é soltar? Não, você, naquele momento ali, você dizer uma coisa que não era verdade. Não, meu irmão, isso aí é só a ponta do iceberg da mentira. Essa mentira é fácil, é só você pedir perdão a Deus e se arrepender. Pedir perdão à pessoa que você cometeu o erro, anulou. Mas e viver uma vida inteira de mentira? O que é que vai fazer isso no final? Vai fazer com que você se constituiu a vida toda filho do diabo, achando que era filho de Deus. Por quê? Porque está se enganando, irmão. Cuidado. Pedro diz, primeira carta de Pedro 5:8. O diabo anda a derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está longe. Ele está coladinho de você aí, esperando você passar uma vida de engano. O sangue de Jesus tem poder mesmo, irmão. Então o que é que nós temos feito? Nós temos feito gente na igreja que não aguenta uma aflição, por Cristo, que ela abandona Cristo. Procura de tudo um pezinho para não servir a Cristo. Hoje você tem que ficar bajulando, adulando o povo para ir para a igreja. Pare com isso, irmão. Quem quer ser crente, seja. Quem não quer, ganha o caminho dos enfinca. Para com isso de ficar insistindo. Quer Jesus? Quer? Não quer não? Tchau. Porque se ele ficar ali no meio, fingindo ser crente, só vai lhe dar trabalho. Não, Noel, mas um dia, talvez. Não vai. Ele vai passar a vida de engano ali. Ele não é crente, não vai ser crente, não quer ser crente e ponto final. Quem quer ser crente faz o que você está fazendo agora, engolindo seco a palavra, remoendo aí, colocando em pauta, sabendo que é verdade e começa a aplicar daqui a pouco. É isso que um crente faz. Mas fizemos hoje crentes, baseado nesses 3 erros, construímos crentes que não conseguem sofrer por amor ao evangelho. Construímos crentes que não conseguem receber uma afronta
de alguém permanecer crente. Construímos crentes que por qualquer coisa se desespera, chora. Construímos crentes que se ele perder o cargo, ele não é mais crente. Toma vergonha, deixa de vagabundagem. O cargo não é seu, a igreja não é sua, a casa não é sua, a obra não é sua. Você perdeu um cargo que você nem merece, nem eu mereço, ninguém merece aquilo. Servir a Deus não é merecimento nosso, é obrigação. Saiu de um cargo, procure outro. Não lhe deixam fazer aquilo ali, vai em outro lugar onde faz. Mas para com essa tara de querer ter cargo. Antes de querer ter qualquer cargo, querer fazer para os outros verem, o maior cargo que existe na sua vida é o que está escrito aqui em Hebreus 2:3. Nós escapamos, irmão. Nós temos uma grande salvação. Como é que você vai escapar da salvação? Você escapou do inferno. Agora é preciso atentar para tão grande salvação. Está se enganando, irmão. Está cheio de gente se enganando. Essa aula aqui, se você quiser mandar para todo mundo, pode mandar. Mas está cheio de gente enganado. Criamos pastores que roubam a oferta da igreja. Que não querem trabalhar, querem viver do dízimo e da oferta. Ladrão, mentiroso, enganador. Está cheio. Criamos pastores que não tomam conta das suas ovelhas, só chegam no culto para dar bênção apostólica. Não são pastores, não é pastor uma pessoa dessa. E não vai chegar no céu, é mentiroso, é enganador, é ladrão, é ludibriador, vai para o inferno. A estes eu digo para você, faça o que Jesus disse, vão, faça tudo o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Não são pastores. E se você é membro de uma igreja hoje, eu vou te dar um conselho. Quanto menos você se meter numa obra dessa, melhor a sua vida será com Cristo. Porque esta obra, andarai, essa obra deixou de ser de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Olhe para a liderança e veja. Há exemplo de Cristo na liderança? Não há. Então não é a obra de Deus. É a obra do homem. Ele está construindo uma obra para ele mesmo. É uma torre de Babel que vai cair. A confusão vai vir. A tormenta vem. Deus vai descer nesse negócio. Vai confundir, vai espalhar. A igreja vai fechar, vai acabar. Vai, mas vai fechar muita igreja e muito ministério que vive de engano, pastores vivem de engano, vão fechar as portas. Isso quem está falando sou eu aqui, Noel Souza da Silva. Estou lhe dizendo que esse tipo de ministério não vai permanecer em pé. A maioria dos ministérios hoje estão em pé, não por causa do líder, mas por causa da igreja, do corpo da igreja, do povo. Não é nem pelo corpo eclesiástico, ministerial, não. Porque a maioria não tem moral nenhuma para ser chamado de diácono, de pastor, de missionário. Não. A obra está avacalhada. A igreja de Cristo, no entanto, continua de pé. Certo? A verdadeira igreja de Cristo continua em pé. O corpo místico de Cristo continua em pé. Mas estas obras abertas a facão, onde os pastores não amam as ovelhas, não visitam as ovelhas, não sentem o cheiro das ovelhas, não sentem a dor das ovelhas, não cuidam delas, deixou de ser obra de Deus, é obra dele. E por ser uma obra dele, ele está fingindo ser de Deus, ele vai pagar um alto preço. E você que é crente inteligente, crente sábio, crente que tem a mentalidade de Cristo, crente que não tem só a metanoia, a mudança de mente, mas tem a esperança da glória futura, que o Espírito Santo selou você com a promessa da salvação. Você tem que ter sabedoria. Vá para a igreja, mas já vá cheio da presença. Amém? Vá para a igreja, mas já vá orando. Já vá depois de um dia de trabalho, mas um dia de trabalho onde você tirou 20 minutos para ler a palavra, onde você tirou 10 minutos para oração, onde você fez 5 minutos de jejum. Vá para a igreja, mas já vá cheio. Porque se você for para a igreja hoje, esperando vir de lá para cá, você vai morrer na fé, você vai morrer, você vai se acabar.
Você vai se frustrar. Vá para a igreja, mas vá amando as pessoas, não vá esperando que te amem, porque você vai ser expulso dali, vão inventar mentira com você, vão te caluniar, vão te apedrejar, vão lhe destruir, vão lhe acabar, vão lhe fazer você desviar e em breve você não está mais no evangelho. Vai acontecer isso. Eu estou lhe dizendo que o meio hoje espiritual, o meio eclesiástico, o meio da igreja hoje virou um campo de batalha espiritual. Onde você chega bem e você sai doente. Onde você chega esperançoso de receber uma palavra e a pessoa passa 40 minutos, 1 hora mentindo, enganando, falando da vida dele, contando testemunho irresponsável, mentiroso, enganador, ludibriador. Está cheio disso. Quer receber alguma coisa de Deus? Já vá com o louvor pronto, dobre os seus joelhos ali e cante o seu cântico ali, sentado ali e orando a Deus e cultuando a Deus. Esqueça o que vem do altar, esqueça o que vem dos levitas, esqueça o que vem do pregador, esqueça tudo isso. Vá pronto. Hoje você tem que ser uma igreja pronta, hoje você tem que ser um levita, hoje você tem que ser um pastor, hoje você tem que ser um adorador, hoje você tem que ser a própria igreja em peso. Não dá mais tempo de se enganar, não dá mais tempo de tentar recuperar o passado. Não dá. Esqueça isso, crente. Pega um caderno aí, uma caneta agora, onde você está, e comece a anotar o que eu estou lhe dizendo aqui. Você precisa começar hoje, agora, exatamente agora, a perguntar, anote aí, a perguntar ao Espírito Santo, onde eu estou me corrompendo? Será realmente que eu estou indo para o céu? Eu sou um crente mesmo? Será que eu tenho estrutura espiritual, né? Que elemanto, remai. Aleluia! Eu tenho estrutura espiritual para aguardar a salvação em Cristo, mesmo que a igreja toda caia? Se esses 1000 caírem do meu lado, 10.000 à minha direita, realmente eu não serei atingido? Ou eu fui atingido, estou caído e tem 10.000 em pé de um lado e 1.000 à direita? Pergunte-se isso hoje. Você é um crente salvo, que se Cristo voltar hoje, você vai para o céu? Ou você está esperando que alguém de lá traga a salvação para você, te ensine a orar, te ensine a ler a Bíblia, te ensine a consagrar, te ensine a ser melhor, te ensine a libertação? Esqueça isso. Anote aí, segunda coisa para você anotar. Você vai voltar muito nessa aula aqui, eu sei, mas anote aí. Anote. Eu estou vivendo a obra que Deus tem para a minha vida, ou eu estou me enganando? Anote, eu estou trabalhando mais na minha vida ou na vida dos outros? Anote, pode anotar. Será que eu estou esquecendo de mim, da minha salvação? Será que você não está muito preocupado em salvar o marido, salvar o filho, salvar a esposa? Salvar o vizinho, salvar a casa, a família? Você não está muito preocupado trabalhando na vida, na obra dos outros? Salvar o grupo de louvor, salvar a mocidade, salvar não sei quem, visitar não sei quem, ir atrás de não sei quem, e orar por não sei quem. Será que você não está trabalhando muito fora de si? E o que vai acontecer com tua casa, irmão, quando você começa a reformar a casa dos outros e a sua caindo? O que vai acontecer no final da vida? Você vai estar desgastado, desviado de Cristo. Irmão, mas vai. Você não vai aguentar muito tempo no evangelho assim, não. Pare hoje e agora. Agora mesmo. E comece a trabalhar na sua vida. Porque se você não fizer o que eu estou lhe dizendo aqui, baseado na palavra, direcionado pelo Espírito Santo, eu terei o desprazer de lhe ver desviado em breve. É isso. Eu estou lhe falando aqui, presta atenção. Eu estou lhe falando aqui de um plano que você vai ter que fazer para a sua vida inteira. Isso que eu estou lhe dizendo aqui só vai surtir efeito em sua vida se você começar agora. Irmão Noel, quanto tempo isso pode durar?
O quê? Como é que eu faço? Agora eu já entendi, porque eu estou meio perdido. Então, quanto tempo o senhor acha que eu posso recuperar essa perda? 1 ano. 1 ano. Em 1 ano. O ano passa assim, ó. Aproveite que nós já estamos em 2026. Aproveita a data de hoje. Ah? Hoje é 28, é o último dia do mês de fevereiro. Faça um plano anual. Coloque aí, anote a data de hoje. Faça um plano anual. Anote, de preferência que você anote, coloque como marca-texto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e comece a leitura diária, dali de Lucas até Apocalipse. 1 ano, não precisa muita pressa não. 1 ano. Lendo ali, chorando. Cada versículo que você lê, leia com o joelho dobrado. Em reverência ao Espírito Santo. Falando em voz alta. Trazendo para a sua vida, chorando. Pedindo graça, pedindo misericórdia. Pedindo perdão pelos pecados. Derramando-se na presença dele. Sentindo o poder do Espírito Santo. Renovando-se. Faça isso, faça um plano de leitura. Um plano de ajustar a sua vida, um plano de pagar quem você deve, um plano de pedir perdão àquela pessoa que você magoou, ou que sabe que alguém está magoado com você. Faça esse plano, um plano de salvação. Não estou dizendo que você deve esquecer a obra que Deus tem na sua vida. Não é isso não. Eu estou lhe dizendo que você deve, esse ano, se concentrar em você. Ah, mas não vão gostar. Ah, não interessa o que vão gostar, é a salvação. Estou falando da sua salvação, presta atenção. O que vão dizer? O que vão dizer? Nada, ninguém tem de interferir na sua salvação. Começa a frear um pouco. Será que você não está fazendo muita obra nos outros e em você nada? Quanto tempo tem que você tirou para orar por você? Quantas horas? Quanto tempo tem que você não tira para ir no monte orar pela sua vida e não a dos outros? Quanto tempo tem, meu irmão, que você, minha irmã, você não passa horas na presença do Senhor, em silêncio, escutando Ele falar contigo? Quanto tempo tem que você não escuta aquele hino que você ama, que Deus fala tanto com você, que você estremece? Quanto tempo tem que você não lembra da sua vida, não lembra da sua origem, não lembra de onde Deus te tirou? Quanto tempo tem que você está só reclamando da obra, reclamando e não lembra do que Deus lhe fez, das coisas, das maravilhas que o Espírito Santo trouxe para a sua vida, crente? Quanto tempo tem, irmão, que você não se lembra que Cristo te salvou, te resgatou do lamaçal do pecado, libertou você da droga, da cachaça, da prostituição, da macumbaria? Quanto tempo tem que você não se envolve com Cristo apaixonadamente, como seu esposo, como seu marido, como seu irmão, como aquele que preenche o vazio? Quanto tempo tem que você não se dedica a compor um hino, a levantar-se de madrugada para receber de Deus diretamente uma palavra? Quanto tempo tem que você não pede aquela libertação tão esperada, tão sonhada? Oh, irmão, tu está perdendo tempo. Não cometa esses 3 erros. Não deixe a corrupção entrar em sua vida. Não faça isso. Não trabalhe demais na vida dos outros e esqueça a sua. E não esqueça a sua salvação. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Diga glória a Deus, respire fundo. Respire fundo. Eu sei que você vai escutar essa palavra várias e várias vezes. Então, essa palavra eu precisava trazer para os irmãos, porque o que Deus tem incomodado na minha vida, eu tenho preocupado com você, irmão. Eu estou preocupado com sua salvação. Deixe de agonia, vá devagar. Trabalhe na sua vida. E deixe o que quiser pensar. Se possível for, eu vou dar um conselho aqui a muita gente. Eu deixo o cargo de lado esse ano. Eu sinto que o Espírito Santo está falando comigo aqui. Deixe esse cargo de lado esse ano, porque você tomou muito tempo da sua vida para um cargo. Esqueceu-se de você. O que é que vão dizer? Você vai conversar com o seu pastor. Pastor, eu estou precisando de um tempo para mim, minha vida espiritual.
Eu não estou dando conta de tudo isso. Eu não estou conseguindo trabalhar na minha vida e na obra. Eu não estou conseguindo me dedicar como se deve. Se ele for um pastor responsável, ele vai entender. Amém, minha irmã. E Deus, que é o dono da obra, vai colocar alguém no seu lugar porque você não é insubstituível. Nunca pensa, se eu não for. Não, antes de você chegar aqui, a obra já existia. Deixa um tempinho, começa a podar alguma coisa. Você que faz meio mundo de coisa na igreja, começa a podar, cortar, aproveita que vai ter. Vai ter reuniões no começo agora. Converse com o dono da obra, que é o Espírito Santo, diga para ele: Senhor, eu estou precisando tirar um tempo para nós dois, para a gente aqui, ó. Se concentrar, eu quero chegar no culto, eu quero me derramar, eu não quero ter que chegar no culto porque eu vou abrir a igreja, eu sou porteiro, chegar no culto porque eu vou ministrar, chegar no culto porque eu sou o pastor da igreja, eu não quero chegar no culto porque eu sou o líder da mocidade, eu não quero chegar no culto porque se eu não for, como é que vai ficar o coral? Não, 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 não. Tempo para você vai chegar e vai derramar-se na presença ali, e as pessoas vão, vassoura, mai. Tire um tempo de oração a mais do que os outros, dobra o joelho ali e fica ali mais 20 minutos, mais meia hora. Faça um voto com Deus, faça um propósito espiritual com Deus. De só se levantar na hora da palavra, dobra o joelho, deixa o culto acontecer, deixa o culto rolar, fecha os olhos ali de joelho dobrado e vão dar oportunidade a A e B, oportunidade a C, e todo mundo vai cantar e vai louvar, e você de joelho dobrado ali, em espírito, orando a Deus, conversando com o papai. Deixa as línguas estranhas rolarem, deixa a lágrima vir, deixa o peito estufar, deixa o coração queimar pela presença. Preste o seu culto de joelho ali. Faça uma campanha de um mês ali, todos os cultos, você de joelho dobrado, só levantar na hora da palavra. Faça isso. Faça, não faça esse voto, você vai ver que coisa espetacular. Quando você levantar, irmão, você nem sabe quem é o pregador, quem é o preleitor, o que ele vai dizer, mas na hora que você levantar do joelho, que você sentar, que você olhar para lá, que o pastor disser assim: o irmão fulano de tal está com a palavra, meu irmão, eu tenho toda a certeza do mundo que a palavra que Deus vai direcionar vai ser direto naquilo que você necessita. Faça isso, irmão. Preze pela sua salvação, preze pela sua alma. Acorda, meu irmão. A igreja está perdida, o povo está sendo ludibriado, a corrupção já entrou. Escapa por tua vida. Amém, meu irmão? Amém, irmã? Deus abençoe sua vida, tá certo? Ore pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha casa. E eu agradeço a Deus por esse momento aqui de despertamento, tá certo? Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima aula em nome de Jesus.